Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Mais um episódio cheio de ferramentas para o seu autoconhecimento. Se você está chegando aí no canal, você já acompanha, já curte o nosso conhecimento, né? Todo o nosso conteúdo, inscreva-se no canal para dar aquela forcinha, né? E hoje a gente está com um assunto super bacana aqui, com o criador do canal Vedanta Sem Firula. Ele é monge hinduísta há 46 anos. Tem mais de 30 livros aí sobre espiritualidade aplicada, ensinamentos védicos. Isso mesmo. Muito obrigado pela presença, Chandramukha Swami. Muito obrigado, viu? Beleza. Obrigado Pronunciou pelo convite. certo? Chandramukha Swami. Swami. Mais fácil, Vamos Swami, de né? Swami. Muito obrigado Legal. pela presença, viu? Legal, um prazer. Prazer mesmo. Show de bola. Bom, Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Afinal de contas, estão divulgando autoconhecimento, espiritualidade, né? Muito Importante. obrigado. Com certeza. Então, vamos aprender um pouco aqui com o Swami. E para a gente começar, né? A gente sempre gosta de falar para deixar todo mundo na mesma página, viu, Swami? Sim. O que seria o termo Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Falando Bhagavad- bem devagar pro pessoal, para a Isso. gente começar o nosso bate-papo. Tá bom. Bhagavad Gita. A palavra Gita significa canção. E Bhagavat é relativo a Bhagavan. Bhagavan é uma palavra composta, tá? Bhag significa opulência. E Van, aquele que possui. Ou seja, isso é uma forma de se dirigir à divindade, né? Porque quem está cantando aqui é Krishna, vocês sabem, né? É um diálogo entre Krishna e o guerreiro Arjuna, um diálogo que ocorreu há 5.000 anos. E é importante dizer, né, que Krishna, assim como Jesus, ele é muito mais do que uma personalidade histórica, mas ele também foi uma personalidade histórica, viveu na Terra por um período, né? Krishna também é a divindade, mas ele viveu há 5.000 anos na Terra e executou atividades absolutamente sobre-humanas. E entre essas atividades, esse diálogo é muito marcante, porque Bhagavad Gita é praticamente o resumo de toda a literatura védica, que é extremamente volumosa. Tem os 4 Vedas, são milhares de versos, as Upanishads, os Puranas, e Mahabharata, e Ramayana, e o Vedanta Sutra, né? O Srimad Bhagavatam, muita coisa. Então, 5.000 anos também é importante dizer que era o final de uma era e o iniciozinho dessa atual era, que é chamada Era de Kali. Então, considerando que nessa atual era as pessoas teriam muita dificuldade e muito pouco poder de concentração, né? E não somos tão filosóficos, tão introspectivos, porque essa era o que acontece. Nossos sentidos são muito estimulados o tempo todo, desde pequenos. Então, dentro da gente acaba se alojando muitos entulhos mesmo, que criam uma distração interna, né? Então, não é fácil você se dedicar à leitura de tantos versos. Por isso, é dito que, entre outras coisas, né, Krishna veio para resumir toda essa literatura num único livro, né, que foi, na verdade, um diálogo, e foi feito de uma maneira muito interessante, porque, como eu acabei de dizer, é um diálogo. Então, o diálogo facilita, né? E faz parte de uma história também que é interessante. Qual que seria a história por trás? É porque a Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata. A história é que, nesse momento, a humanidade se dividiu em 2 grupos. Teve uma grande batalha, chamada Batalha de Kurukshetra. Desculpa, que eu estou vindo de uma gripe. Imagina. Esse tempo tá pegando todo mundo. Estou finalzinho dela, espero. Então, o que acontece? Primeiro que é bom que se diga também que essa batalha, que foi histórica, de fato, aconteceu, ela continua existindo, né? Só que ela agora existe dentro de todos nós. É como você já deve ter ouvido falar que, mesmo quando um índiozinho nasce, dizem que tem 2 lobos que estão lutando dentro dele, o lobo bom e o lobo mau, né? Aí quando perguntam qual é o lobo que vai ganhar a batalha, a resposta é genial, aquele que você alimentar mais, né? Então é dito que essas 2 naturezas, elas estavam
nesse momento da história, 5.000 anos, dividido em 2 grupos. Uma grande disputa pelo trono. E esse guerreiro Arjuna, ele era do grupo, assim, dos piedosos, né? Ele era um guerreiro, mas um guerreiro santo. Só que ele teve que enfrentar no exército oponente parentes e amigos. Então, no início da Bhagavad Gita, a gente vai ver que ele quer abandonar a batalha, né? E porque Krishna, depois a gente fala um pouco mais sobre esses detalhes, mas Krishna atuou como cocheiro dele, nesse momento, né? Porque tem uma analogia interessante, Krishna, ele foi o cocheiro, mas não que Krishna simplesmente queria controlar os cavalos, porque o nosso corpo ele é comparado a uma carruagem, que ela é arrastada por 5 cavalos, que são 5 sentidos, né? Então, a mente, nesse exemplo, é comparada às rédeas, porque a mente está conectada aos sentidos. A inteligência, que é o discernimento, é o cocheiro. E nós, ou seja, a essência, a alma, somos apenas o passageiro. Então, o fato dele ser o cocheiro é mais do que ser o cocheiro da carruagem. Ele foi o cocheiro dos cavalos dos sentidos, né? Ele assumiu as rédeas, ele foi a inteligência de Arjuna para poder vencer os obstáculos, as dificuldades todas. Então, nesse momento, isso você vai encontrar a história completa num épico chamado Mahabharata, que é maravilhoso. Seria um livro. É um livro. Assim, muito, muito grande, a história é cheia de detalhes incríveis, até que finalmente a batalha teve que acontecer. E, como eu disse, né, no início, Arjuna ele quer desistir da batalha, que do ponto de vista, talvez, pessoal dele, a gente entende, né? Eu vou abandonar a batalha, nada de guerra, vou para a floresta, mendigar, que essa era a proposta dele. Mas do ponto de vista de alguém que havia sido treinado, empoderado mesmo para defender o mundo, da possibilidade de uma liderança mal intencionada, isso seria egoísmo. Então isso já começa a entrar na nossa realidade, né? Porque às vezes a gente quer abandonar certas coisas que a gente chama tecnicamente de dharma, certos deveres, porque a gente tem essa coisa de estar interessado no nosso umbigo, né? O Dharma seria os deveres que nós temos como humanos? A palavra dharma tem muitos significados, muito. Na verdade, tem muitas palavras em sânscrito que você não vai encontrar um equivalente. Porque isso mostra como a civilização ela decaiu, né? Porque o sânscrito é a língua-mãe e já começa num super nível, que hoje em dia, né? Mas a palavra dharma, no contexto que eu falei, significa dever. Dever. Nós temos alguns deveres. No caso, um guerreiro, ele tem que proteger, né? Em sânscrito, a palavra é kshatriya. Kshatriya significa aquele que tem que proteger os inocentes, né? Porque alguém tem que fazer isso. E mesmo se for necessário usar um pouco de força, tudo bem, né? Os braços, né, nossos, às vezes, tem que usar alguma força para se proteger, né? Só que esses guerreiros, eles têm que ser pessoas puras e iluminados por uma outra classe, que são os brahmanas, que é a cabeça da sociedade. Os kshatriyas são os braços, né? Quer dizer, se bobear, a gente vai abrir muitas, porque os temas várias são muito, caixinhas. Sim. Mas, assim, voltando sobre o Dharma, que é um tema bem interessante, o Dharma é o dever, o Dharma também é o propósito, né? O propósito da vida? Ele está, por exemplo, ali escrevendo, está com a caneta dele fazendo anotações. O Dharma da caneta é escrever. Se a caneta não funciona, você vai jogar ela no lixo, né? Então, o Dharma do guerreiro é lutar para estabelecer a paz, a ordem e criar as condições para que as pessoas possam evoluir e ter uma vida pacífica, né? Alguém tem que fazer isso, certamente, né? Mas pode completar, por favor. Tá. A palavra Dharma também significa o propósito da vida, que, em última análise, o Dharma superior é a autorrealização, né? Quer dizer, eu diria que o Dharma nosso é buscar escapar daquilo que é chamado de samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Porque, segundo a visão védica, né, a gente está aqui
nascendo, envelhecendo, adoecendo e morrendo incontáveis vezes. E se a gente permanece nessa roda de samsara, a nossa vida é um fracasso. Por mais sucesso, poder, riqueza ou até conhecimento, a gente tem que escapar disso e recuperar uma condição de eternidade, de consciência plena. Então, o Dharma último é você se dedicar ao que vocês estão fazendo, ao autoconhecimento, que é, eu diria, a primeira coisa. A segunda coisa é a autorrealização, que significa aplicar o conhecimento para poder ter a realização prática dele. E a terceira coisa é quando a gente realmente desperta, aí você tem que realizar Deus, né? Que, no final das contas, é a meta última. Né? Esses seriam os passos para fugir dessa roda de samsara? Fugir, a palavra fugir pode ser também, mas eu prefiro a palavra escapar, né? Tá. Porque fugir parece uma coisa meio de derrota, não sei. A ideia é entender que... E tomar essa decisão. Eu não estou mais querendo... Ontem mesmo eu falei com uma pessoa, estava no Rio ontem, e sobre reencarnação, né, que me perguntou se a gente acreditava. Eu brinquei e falei, infelizmente a gente acredita, porque reencarnar é tudo que a gente não quer. Não é que, que incrível. Não, reencarnar é um problema. Não é que, uau, né? Reencarnar é um problema. É cada vida você assume um novo personagem que você não é. E o final da história é o mesmo. A gente envelhece, adoece e deixa tudo para trás e na próxima vida nem lembra, né? Começa na ignorância zero, né? Começa do zero. É. Um grande cientista, seja o que for, ele já nasce, tem que aprender tem que ser... O beabá, né? Beabá. Então, é assim... Mas, lógico, aquilo que... Assim, as conquistas espirituais você leva para a próxima vida. A gente vê isso. Tem pessoas que já têm essa facilidade, essa busca natural, e tem pessoas que não, né? Assim como tem a questão do karma também, que dão certas facilidades materiais, como saúde, beleza, riqueza, nascimento de uma boa família, inteligência, mas isso é outra coisa, porque o karma não necessariamente ajuda na espiritualidade, muitas vezes até prejudica. Que a pessoa fica orgulhosa, né? Que eu sou muito rico, sou muito famoso, sou muito poderoso. Eu costumo brincar, tem uma piadinha que eu conto, que é meio sem graça, mas... que é que uma pessoa foi para o interior e soube que ia ter uma rinha de 2 galos, né? Aquela briga de galo, o galo branco e o galo preto. Aí ele conhecia uma pessoa que já conhecia os galos. Ele perguntou, qual é o galo bom, né? O galo bom é o preto. Ele tinha R$1.000 e ele apostou no galo preto. E na hora da luta, o galo branco matou o galo preto, ele perdeu o dinheiro. Ele falou, eu perguntei para você qual era o galo bom. Eu falei, o bonzinho era o preto, o malvado era o branco, né? Ou seja, eu falo isso porque o karma mal, às vezes é o bom. Porque aí você, poxa, você fica incomodado, você busca uma alternativa espiritual. Pode ser um karma que te desperta. Lógico, porque vamos combinar, se está tudo bem, muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, você, o time que está bom não mexe, né? Sim. Então você não vai buscar, né? E se por acaso eu conseguir, ou um indivíduo, um ser humano conseguir escapar dessa roda de samsara, o que acontece? Ele não reencarna, mas acontece o que com ele? Boa pergunta. Ótima pergunta. Tem 2 opções, segundo o Vedanta. Lógico, para explicar isso, eu teria que explicar muita coisa, mas vou dar uma resumida, né? Você pode sair do mundo material e não entrar no mundo espiritual, ficar no que é chamado de Brahma Jyoti, que é o brilho espiritual que emana dos planetas espirituais. Então, dá para imaginar, né? Entre um mundo e o outro, existe alguma coisa. Esse alguma coisa chama-se Brahma Jyoti, que é o brilho espiritual. Então, existem yogis ou pessoas que se autorrealizam no sentido de que elas conseguem extinguir o ego delas, mas elas não despertam o ego espiritual. Então, elas conseguem transcender esse samsara, mas não têm assim, condições de entrar no mundo espiritual porque não desenvolveram uma relação espiritual com Deus. Então, existe essa possibilidade que você se funde nesse Brahma Jyoti, nesse brilho,
e aniquila a sua individualidade. E a outra possibilidade, que é a que na nossa linha a gente procura obter, né, conquistar, é você ser transferido mesmo para o mundo espiritual e manter uma individualidade espiritual que é plena de qualificação. Por exemplo, é dito que Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai. Então ele não se fundiu em nada, ele está lá. Ele é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa. Agora, quando a gente usa esse termo pessoa, aí a gente tem que fazer um parêntese, porque a mente de todo mundo que está assistindo, para nós, a categoria pessoa é necessariamente algo limitado a tempo e espaço, né? Estamos aqui agora e não estamos em nenhum outro lugar, e amanhã eu não vou estar aqui, talvez vocês também não, quer dizer, estamos limitados a tempo e espaço. Então, para nós, quando se fala que Deus é o Pai, é uma pessoa, dá essa ideia de que você está limitando Deus. Não, existe uma outra categoria transcendental de pessoa, que em sânscrito é chamado de Satit Ananda, eterna Sat, Chit, consciência plena, e Ananda, bem-aventurança. Aliás, capítulo 15 da Bhagavad Gita fala que tudo que existe nesse mundo é um reflexo do mundo espiritual. Tudo. Tudo. Assim, tem a fonte original. O exemplo que é dado, imagina uma árvore na beira de um lago, imagina uma mangueira cheia de mangas maduras, né? Você vai olhar para o lago e vai ver aquelas mangas refletidas, aquela árvore. E a ideia, vou tentar colher essas mangas, né? Mas não existem elas. Elas são um reflexo. Então, depois de muitas vidas tentando colher essa manga, a gente tem a tendência de negar a existência da manga. Não, na verdade, tudo é falso, tudo é uma ilusão. Cai no niilismo, né? Nietzsche era o pai do niilismo. O budismo também tem essa coisa da negação do nirvana, né? Do vazio total. Seria uma desilusão? É uma desilusão, mas como eu queria completar dizendo, é incompleta essa visão, porque se existe uma manga refletida, tem que haver a verdadeira manga. Né? Se você olha para a água, existem mangas, tudo bem que aquela manga é uma ilusão, mas ela não é falsa. É diferente uma coisa ser ilusória ou ser falsa. Ela é real, mas ela é... Né? Então, nós somos pessoas, nós queremos amar, nós queremos relacionamento, queremos curtir, queremos comer bem, queremos dançar, e tudo isso existe no mundo espiritual. Só que é pureza, né? Não existe a influência do que a gente chama de Maya. Já ouviram falar essa palavra? Maya, que é a energia ilusória que predomina nesse mundo. Existe uma energia ilusória que faz com que a gente se identifique com o corpo e que viva em função das demandas do nosso corpo e da nossa mente. Né? Que na verdade, isso não é um mal que Deus... Não, nós queremos isso. A gente quer ficar iludido. A gente quer ter a sensação de que eu sou proprietário, que eu controlo algo. Imagina uma pessoa vai num filme, assistir um love story, e num momento mais assim romântico, o casal está ali naquele clima, está lá no cinema assistindo, né? E aí na tela o casal está naquele clima, alguém vem e bate nas costas. Fala, não, se eles voltaram essa cena 10 vezes, na vida real o casal se odeia. Fica quieta, a pessoa pagou porque ela quer desfrutar daquela ilusão, né? Então a gente quer desfrutar um pouco da ilusão de achar que eu sou esse personagem e que são meus filhos, é minha esposa, o meu esposo, é minha empresa, é meu dinheiro, esse eu e meu. É como, sabe, como assim, um pai, ele dá um boneco, uma bola, um postinho de gasolina, dá um videogame para a criança brincar, porque ela é uma criança. Mas chega uma hora a criança já não quer mais brincar. Ela quer ir para a escola, ela quer conhecimento. Chega uma hora ela fica adulta, né? Então, enquanto a gente está infantil do ponto de vista espiritual, a gente se contenta em ficar brincando desses personagens que, vamos combinar, nós não somos nada disso, né? Nós somos uma energia espiritual que, muito além de tudo isso. Então, nós também somos pessoas. Existe o verdadeiro ego. Hoje em dia fala-se muito de acabar com o ego, isso é um perigo. Dizem que o ego é o nosso pior Não. inimigo, né? O falso ego
é o nosso pior inimigo. Qual a O ego, diferença dos então, dois? A diferença é que você vai banhar um bebê e depois que você vai jogar água suja do bebê, você não pode jogar o bebê fora e matar o bebê. Então, uma coisa é você purificar sua consciência e permitir que ela desperte, você manifeste, projete a sua natureza espiritual, como, por exemplo, Jesus, ele não aniquilou o ego, ele manifestou o ego espiritual. Estou usando Jesus porque aqui no Ocidente é interessante a gente falar sobre isso, né? Por exemplo, um avatar como Cristo, ele já vem na sua forma original, sem influência material. Porque nós, enquanto estamos dentro de um corpo, a gente está sujeito a 4 problemas. Nossos sentidos de percepção são defeituosos, são ineficientes. Nós temos a propensão a nos iludir, a cometer erros e a enganar os outros também. Não que a gente faça isso deliberadamente, mas a gente está vivendo um grande engano. Então, nós estamos numa condição bem limitada, né? Agora, a espiritualidade, sobretudo o conhecimento, o canto dos mantras, o yoga, a meditação, é para você transcender essa identificação e você alimentar o seu verdadeiro eu para que ele desperte. E quando o verdadeiro eu desperta, ele começa a projetar o ego espiritual. Uma pessoa santa, uma pessoa que atingiu o samadhi, ele já não tem ego. Entendeu? Ele está atuando a serviço de Deus e a serviço do mundo, porque, obviamente, é a melhor maneira de servir a Deus, né? Então, uma coisa é você, como eu dei o exemplo, você aniquila o ego, você pode até sair desse mundo, mas você não entra no mundo espiritual. Você fica no Brahma Jyoti, naquele brilho, né? Curioso, né? Os Budas, eles chegaram até que ponto? Olha, Eles aniquilaram o ego? Meio complexo eu entrar nesses detalhes, que vai parecer que eu estou criticando, né? Mas segundo a nossa visão, o Buda, ele, na verdade, pelo que eu entendo do budismo, nem nesse ponto eles chegaram, porque tem o Bodhisattva, pode ser, mas também tem aquela coisa do Nirvana, que é a aniquilação mesmo, né? Da existência, né? Nirvana, a cessação total da existência, porque o budista, eles nem sequer acreditam no Atma, que é a alma, né? É uma visão de Anatma. É muito, assim, é complexo, porque o budismo original ninguém exatamente sabe o que é. Para você ter uma ideia, Buda é um avatar de Krishna. Ele veio para pregar a ahimsa, não violência, com os animais. Especificamente isso. O Siddhartha seria? É, o Siddhartha, o original. Porque quando ele veio, talvez há uns 3.000 anos, algo assim, na literatura védica, assim como no Antigo Testamento, a gente vê que existe o sacrifício de animais. Isso também existe, né? Existia. Porque quando os sacerdotes eram puros, eles liberavam o animal sacrificado e davam poder para o rei, que era o representante de Deus, era outra realidade. Mas na era atual, na era de Kali, os sacerdotes não têm essa pureza e também, no final das contas, esses sacrifícios são mal utilizados, materialmente motivados. Então, ele pregou contra esse sacrifício, pregou a ahimsa, né? Contra essa violência. Mas, hoje em dia, a maioria dos budistas comem carne. Então, o negócio, sinceramente, está um pouco perdido, segundo a nossa visão e segundo o Buda, não é segundo a minha visão, segundo o que Buda transmitiu. Não é que eu estou querendo mudar o que Buda falou. Buda pregou a ahimsa. Aí tem aquela conversa, não, porque em Tibete, culturalmente, você tem dificuldade do alimento. Mas pode ser até que no Tibete, né? Mas hoje em dia todo budista toma cerveja. E acho que, sinceramente, não acho que é o que Buda queria de nós. E no Bhagavad Gita, Gita. desculpa. Pode falar só Gita. Gita. No Gita, então, é a conversa entre é um diálogo entre um guerreiro E Krishna. e Krishna, certo? Quem que iniciou essa conversa? Bom, como eles eram, inclusive, amigos, né? Eles eram até primos. Existe a descrição de que a batalha vai começar. Tem um narrador chamado Sanjaya, e ele descreve como é que estavam lá os exércitos, aquela coisa toda, e eles tocaram as conchas, os búzios, né?
e trombetas, estava tudo pronto. Até que então Arjuna começa para Krishna e fala: por favor, Krishna, conduza minha quadriga. Quadriga é uma carruagem de 4 cavalos, né? Até no meio de todos os exércitos. Eu quero ver com quem eu vou ter que enfrentar, né? E Krishna sorri, conduz, e aí é quando ele cai no desespero, né? E esse desespero que ele cai, é bom dizer que ele está representando o nosso papel, né? A ideia dele ter que lutar contra parentes e amigos e não querer lutar, trazendo para a nossa realidade o que significa isso. Nossos apegos, nossos maus hábitos. Nós temos maus hábitos que a gente gosta tanto deles, que é como nossos parentes e amigos. Você não quer lutar contra os seus próprios maus hábitos. Entende? Tem essa coisa também, né? Então, aí, porque o legal da Bhagavad Gita é você trazer para a realidade atual, né? Inclusive, eu trouxe para vocês, né? Mostrar aqui na tela. Mostra. Não sei se dá para ver. Acho que tem que tirar do plástico. Deixa que eu tiro aqui enquanto você vai fazer. Estou acostumado. Depois a gente joga fora. Esse aqui é o Bhagavad Gita. Opa. Boa. Para iniciantes. Eu brinco, né? Que eu... Aqui tem os 700 versos, são 18 capítulos. Só que eu dividi os 700 versos em módulos. Eu fui estudando, né? E fui dividindo, do verso 1 até o verso 10 é um tema, do 11, tá? Fui indo. E quando terminou, eu contei, né? Aí deu 108 módulos. 108 é um número muito místico. Né? As Upanishads, por exemplo, aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó. Tem a nossa Japamala, né? Nosso rosário, né? Sim. Que tem 108 contas também. Então, Caramba. 108 é o número, né? Maravilha, hein? E aí eu aproveitei, falei, uau, deu 108. Aí eu falei, vou fazer um livro, né? Com 108 pérolas, que eu chamo. E fiz numa linguagem, assim, como a gente está conversando aqui. Porque o sânscrito demais, entendeu? Sabe, não é tão fácil. Muito difícil de entender. Pelo menos para você começar, né? Sim. Porque a gente tem um Bhagavad Gita do fundador do nosso movimento, que é Prabhupada, que é um clássico maravilhoso. Então, esse livro não é para substituir, é para conduzir a pessoa até lá, né? Para facilitar, porque muitas pessoas têm realmente dificuldade, tá? E então, a Gita é a base do isso aqui é Vedanta. para vocês, eu trouxe Obrigado, para hein? vocês colocarem... Estou vendo que temos alguns livros. Vamos aqui. ler primeiro, né? Depois Bhagavad vamos... Gita Bhagavad Gita é o livro, sabe? É realmente... É a base do Vedanta. Porque o Vedanta é basicamente um livro chamado Vedanta Sutra e as Upanishads. Então, eles são... Quando você fala em Sutra, tá? Vedanta Sutra, primeiro que a palavra Vedanta, Anta, significa conclusão, e Veda é conhecimento, né? Então, é a exposição mais elevada da filosofia, só que ela é falada em sutras. A palavra sutra significa pérola, muita informação em poucas palavras. Então, se você não tem uma base, você boia. E você especula, na verdade. Entende? Então, houve a necessidade de explicar novamente para a atual era que a gente está vivendo. Então, como, inclusive no capítulo 15, Krishna fala Vedaischa Savairaham Eva Vedyo Vedanta Krit Vedavidi Eva Chaham. Eu sei que vocês entenderam, mas eu vou traduzir. Sim. Por favor. Krishna fala de todos os Vedas, Vedaischa Savai, de todos os Vedas, Aham, eu, Eva Vedyaha, eu sou o que há de ser conhecido. Vedanta Krit, fui eu que compilei o Vedanta, Vedaviti, e eu sou o conhecedor do Vedanta. Então, fica claro que a Bhagavad Gita é, não apenas, eu diria, o resumo, porque às vezes quando você fala em resumo, você está diminuindo o conteúdo, não. Traz a essência mesmo, entende? Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Ashtanga Yoga, a meditação é muito impressionante, o passo a passo. Se você consegue pegar o fio da meada, que eu acho que com esse livro você consegue, você vai ficar muito impressionado. Que da hora. Mas aí, voltando à história do próprio livro que você estava falando, o personagem principal, né, que chama Arjuna, né? Ele entra numa crise porque ele tem que lutar uma guerra contra os seus próprios parentes. Como ele chega a uma paz?
em relação a isso? A paz? Como ele aceita essa função? Então, quando ele entende que eu brinco e falo o seguinte, que uma morridinha de vez em quando não faz mal para ninguém. Eu brinco, né? Porque é um argumento que Krishna dá, que todos os guerreiros sempre existiram, sempre vão existir, não é? E que devido à presença de Krishna ali no campo de batalha, todos seriam liberados ali. Aquilo é um teatro. É um teatro que é uma trupe toda que vai visitando vários planetas e universos para falar a Bhagavad Gita. Então, é um passatempo, na verdade. A gente chama isso de lila, né? Uma grande lila. Mas não só isso. A Arjuna vai entendendo, né, que é o dever dele, que às vezes, né, como eu dei exemplo, você tem que, às vezes, enfrentar seus limites, né, suas fraquezas, né? E para ele, na verdade, a linguagem que Krishna utiliza na Bhagavad Gita é que a batalha seria uma batalha interior, né? E que os inimigos reais dele eram 3, que era o egoísmo, a cobiça e a ira. E que, imagine, nós temos questões internas para serem resolvidas. Se nós não resolvemos essas questões internas, o universo manifesta grosseiramente uma situação para você, uma vez enfrentando, você resolve um problema interno. Porque às vezes você não cuida da parte interna, a coisa vem externamente. Né? A gente entende assim, que tudo que acontece são exercícios, né? Eu costumo dizer, e isso muda toda a nossa vida, hein? Isso muda toda a nossa vida, que esse mundo é uma grande academia cósmica. E os assim chamados problemas não são problemas, são exercícios. Que o personal está nos dando, e a gente não pode brigar com o personal. Ele sabe que a gente precisa. Agora, aquela coisa, se você quer saúde, né? Se você quer desenvolver músculos espirituais, aí você vê como exercício. Senão você cai na lamentação, que é o que a maioria faz, né? Um vitimismo. E que isso aí já era, né? Quando você cai nessa condição... Aí você não aprende. Aí já era, né? Aí é samsara até... O problema são os outros, né? Não dá, né? Então, essa coisa da autorresponsabilidade também, né? Então, assim, a conversa é tão boa que rapidamente você começa a falar, opa, eu sou Arjuna. E você percebe, existe um Arjuna dentro de mim que precisa sair do armário. Existe um Arjuna aqui que, sabe? Porque a gente tem que lutar. Não é que a vida espiritual é só paz e amor. Não é. A verdade é que não é. Sim, vai te levar a isso, mas antes de chegar lá, tem umas guerras. Você tem que lutar, não tem jeito, né? A gente não pode se acomodar. Eu costumo dizer que uma pessoa que não está sentindo essa luta, não está tendo vida espiritual. Se ela não está sentindo, tem umas batalhas para travar, ela não está tendo, ela está na superfície. Está estagnada. Então, é uma luta. Só que, como eu disse, né, na Bhagavad Gita, Krishna usa uma linguagem de batalha, ele fala que o yoga, a meditação e, sobretudo, o conhecimento são as armas. Para enfrentar. Conhecimento, e isso é muito curioso, aproveito para falar sobre isso, né, porque no Ocidente a religiosidade é muito pautada na coisa da fé, né? E vou te falar, fala-se muito pouco da fé na Bhagavad Gita, porque a fé é uma coisa sentimental, você muda. Hoje você acredita, todo brasileiro já nasceu católico, já deu um pulinho aqui, já fez de tudo, entendeu? A fé muda. O conhecimento não, é outra coisa. O conhecimento muda nosso paradigma, na verdade, né? Então, a fé é até às vezes um problema, porque, vamos combinar, às vezes uma pessoa com muita fé, ela é irracional. É difícil você conversar com ela. Ela é uma fanática, né? Porque a fé sem conhecimento te dá duas opções. Ou você ser um sentimentalista ou você ser um fanático. Sentimental, que tudo bem, que tudo pode, que todo mundo, que qualquer caminho. Não é assim que qualquer caminho. Não é assim, né? Ou então você fica um fanático e demoniza quem pensa diferente de você. Agora, como você tem conhecimento, você entende que todos são almas. Mesmo os caras que estão roubando o dinheiro do INSS, ali dentro tem uma alma que não muda o fato, né? E que você precisa ter compaixão. Então, você
se livra daquela ideia de caixinha, né? Que é uma ideia de religião. Eu, francamente falando, estou 46 anos praticando, eu não vejo assim esse processo como uma religião, não consigo ver, porque hoje em dia o que chamam de religião é um negócio inaceitável, né? São dogmas mais, né, do que religião, né? E primeiro Siga que essa cartilha. E totalmente motivado materialmente, sentimental e, sei lá, impositivo. Eu me lembro quando eu fui no Jô Soares, né? E a gente conversou antes, aquela conversa que a gente teve aqui antes, para começar a bater um papo. Aí ele perguntou se podia me apresentar como líder religioso. Eu falei, de jeito nenhum, Jô. Porque cada telespectador entende religião de um jeito, né? Aí eu me lembro, não me lembro o que eu falei, né? Porque, de fato, eu particularmente acho que a religião está fazendo um desserviço. A fé não resolve o nosso problema, o que resolve é o comportamento. E procurando esse conhecimento, eu anotei até uma frase aqui que eu peguei do livro, que o Krishna fala para o Arjuna. Ele fala assim, haja, mas sem apego aos frutos da ação. Interessante. O que ele quis dizer com isso? Isso é basicamente o significado de Karma Yoga. Karma Yoga. Você agir sem apego ao resultado significa que você tem que... O seu foco tem que estar no seu comportamento. Que isso você pode ter controle. Isso depende de você, como você vai agir, com que consciência, com que nível de pureza. Agora, o resultado, você não pode controlar. Então, as expectativas criam uma dualidade, né? Você fica, né? Então, o que acontece? Ao invés de colocar o foco no resultado, colocar o foco no seu comportamento. E aí você fica feliz. Eu dei o meu melhor, eu entrego, né? É aquilo que também na Bhagavad Gita fala, como a flor de lótus, que ela nasce na lama, mas ela não se contamina. Então, se você cumpre o seu dever, faz o máximo que você pode, com a pureza máxima, e entrega. Se você faz isso, você fica feliz. E entrega para quem? Para Deus. Para Deus. E isso não é fé. Não, assim... É um desapego ao resultado, né? Agora eu vou defender um pouco a fé, outro tipo de fé. A fé baseada em experiências espirituais. Entendeu? Por exemplo, se você cantar mantra ou tal, né? A mente, porque a palavra mantra significa manas e a mente, trai a libertação. Então a mente tem várias coisas que precisam ser eliminadas, várias impurezas ali que se alojaram. E se você canta, você limpa. Entendi, mas não cantei. Aí um belo dia, eu estou com problemas e tal, aí eu canto. E aí eu tenho essa experiência. Aí sim, você tem um tipo de fé que é diferente, né? É baseado num conhecimento, uma experiência, né? Não é que a fé não tenha seu valor, mas ela não é tudo isso aí. Por exemplo, se você tem fé... é suficiente, é uma coisa muito paixão isso. E outro assunto interessante da Bhagavad Gita, capítulo 14, é que essa energia material, ela nos influencia de 3 diferentes modos, que chama-se gunas: ignorância, paixão e bondade. Isso é um tema super legal, capítulo 14, né? E tudo está relacionado a isso, inclusive a fé. Hoje em dia, o que se fala de fé é fé no modo da paixão. Essa coisa, e fé, sabe? Existe a fé no modo da bondade, que é essa que eu falei, que é baseada em conhecimento. Existe a fé no modo da ignorância, que é a fé que eu vou fazer coisas para prejudicar os outros. Tem religião no modo da ignorância, que eu faço trabalho para prejudicar os outros. Religião no modo da paixão é para o meu autoengrandecimento. E religião no modo da bondade, aí você já busca... caridade. uma caridade, mas ainda assim não é a transcendência. O modo da bondade, ele tem um problema. Ele também condiciona. Por quê? O modo da bondade, aí eu vou morar nas montanhas, vou comer comida orgânica, eu vou ser vegano, eu vou fazer yoga, eu vou meditar. E aí você começa a se achar superior aos outros, que não fazem nada disso. Transcendental você fala, quer saber? Eu vou sair das montanhas, eu vou servir o mundo. Eu vou ajudar as pessoas a entenderem, a se reconectarem com Deus. Você se dedica a isso. O
Porque existe também no modo da bondade esse perigo. É sutil esse orgulho, né? Ah, eu tenho muito mais conhecimento. Coitado, aquelas pessoas, né? Eu tenho compaixão delas. Mas um tipo de compaixão, assim... Até a segunda página. Até a página 3. 2. Né? Então, não, né? Eu acho que... Aí tem a transcendência. Temos que transcender, né? Então, tem a fé transcendental, tem a fé no modo da bondade, tem a fé na paixão e tem a fé na ignorância. Essa fé que eu disse que hoje em dia eu diria que as religiões estão muito pautadas é a fé na paixão, sabe? Não, você aceita Jesus no coração que você está salvo, um negócio... Com todo o respeito, né? Eu assisti um pouco da Chosen, né? Chosen, sim. Eu não gostei. Porque é só milagre e fé. Cadê? Não tinha muita filosofia. Pelo menos, para mim, que estou acostumado com Bhagavad Gita, com Vedanta, achei fraco. Superficial. Entende? Mas achei superficial. Você Legal, não acha... Eu tenho uma história com Jesus. Eu fui filho de Maria. Eu entendo ele como... Ele, estou falando do filme, não dele, tá? Não vamos misturar as coisas. Mas será que isso não está relacionado às diferenças de como Jesus e Krishna propagaram as suas mensagens? Está. Tá. E para o público que a mensagem foi propagada. Jesus falou isso. Jesus falou muita coisa, eu não posso dizer porque não é chegada a hora. Inclusive, Jesus pregou só por 3 anos. Ele foi crucificado, um pouquinho menos. Né? Era uma época difícil, né? Era uma época bem difícil. Então, aquele público, ele não podia abrir o jogo totalmente. Mas qual você acha que seriam as diferenças entre a maneira de comunicar essa sabedoria? A diferença é só porque ele não pôde revelar tudo. A missão era diferente. A missão de Jesus, eu diria, era aliviar o karma do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus que aliviou o karma do mundo para que as pessoas pudessem se credenciar a, hoje em dia, ter espiritualidade. Está mais, né? Imagine, se Jesus não viesse, a coisa já não está fácil. Se ele não tivesse vindo, meu amigo, né? Então ele deu valores importantes humanos, né? Também, e divinos, né? Mas não é uma questão de interpretar. Ele disse que ele não pôde dar tudo. Ele disse que não era chegada a hora. Se você ler, se você olhar aí no capítulo 15, os últimos 2 versos, né? Krishna fala que... Deixa eu ler aqui, aproveitar, né? Aqui. Pega aí. Estamos aqui, né? Krishna fala que conhecendo a mim não resta mais nada a saber, né? Cadê você? Capítulo 15. 14 ou 15, os últimos versos. Quem quer que, sem duvidar, conheça-me como a suprema personalidade de Deus, aquilo que eu falei, a pessoa suprema, né? Porque quando também Jesus deu a entender que Deus é uma pessoa, porque ele falou de você amar a Deus. Amar é necessariamente algo interpessoal. Você não ama uma energia. Então, quem quer que me conheça como a suprema personalidade de Deus, é o conhecedor de tudo. Ele, portanto, se ocupa em pleno serviço devocional amoroso a mim. Esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas, ó pessoa impoluta, e está sendo revelado por mim. Quem quer que compreenda isso se tornará sábio e seus esforços redundarão em perfeição. Então, as escrituras falam por elas mesmas, não é uma questão de interpretar. Eu vou puxar a brasa para minha batata, porque sardinha eu não como, né? Não como peixe. Não é isso. E o amor? O amor, ele é incondicional ou ele depende de condições? O amor original, o verdadeiro amor, é totalmente incondicional, né? E ele é imotivado também, né? Ele é ininterrupto também. Porque o amor, aí que está, de novo a gente volta à palavra dharma, né? O amor é o dharma da alma. Em que sentido? Qual o dharma da água? Seu estado líquido, a liquidez. Quando ela se torna vapor, não é mais água, ou gelo já não é mais água. Então, a alma, a natureza, a essência da alma é amar. Agora, quando você fala no amor puro, você está falando em servir, né? Por exemplo, a mãe ama o filho. Ela serve o filho. Você não pode dizer, a mãe não pode
A mãe não pode dizer assim, eu amo meu filho, mas a fralda dele está sempre cheia e o filho está chorando com fome. Pô, ela não ama. Quem ama, serve. Então, esse é um ponto muito importante. A alma, ela tem amor por Deus e, consequentemente, por tudo, por todos. Porque, como Jesus falou, você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo e ama a si mesmo, porque todos são partes integrantes dele. A visão é essa, né? Então, esse amor dá essa propensão de servir. Agora, quando você vem para esse mundo material, esse amor está dentro de você ainda. Só que você desconecta com Deus. Então, o que você faz com esse amor? Essa propensão amorosa? Você canaliza para uma outra pessoa, para uma causa, para alguma coisa que não vai te satisfazer plenamente, porque você está limitando isso, né? E, no final das contas, além de tudo, isso tudo é egoísta. Eu canalizo esse meu amor para aquela pessoa porque ela vai me satisfazer. Para aquela causa, porque aquela causa vai... Né? Porque a gente está incompleto nesse mundo. Então, no final das contas, o amor aqui é aquela coisa, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? A propensão de servir a Deus, que é a característica do amor puro, se transforma na propensão de servir a si mesmo, que é o egoísmo, né? Que tecnicamente na Bhagavad Gita é chamado de kama, K-A-M-A, que é a luxúria. E o exemplo que é dado na Gita é muito interessante, que ele fala que a luxúria é como iogurte e o amor é como leite. O que é iogurte? É leite, mas um leite transformado. Então, o assim chamado amor material, ele está transformado pelo egoísmo, pela paixão material. Porque a gente está identificado com esse corpo e cheio de questões, você quer resolver seus problemas, né? Todo mundo, né? Então, o amor a Deus, assim, um yogi, uma alma autorrealizada, canaliza esse amor direto para Deus e, consequentemente, para toda a humanidade. Quando nós não estamos autorrealizados, o que acontece? Esse amor, ele passa pela tela da mente, que está cheia de impurezas e se perverte. Como uma luz, se você botar um papel celofane azul, o brilho vai ser azul, vermelho, o brilho vai ser... Então, esse assim chamado amor nesse mundo, ele é impuro, né? Então, a gente pode concluir, então, que o amor de nós, terrenos, ele não é um amor incondicional igual o amor que a gente tem para com Deus. O mais próximo desse amor incondicional é o da mãe. É o da mãe. Agora, de um parceiro com uma parceira... Pode chegar perto. Puta, muito mais... Depende de pessoa. Pode chegar perto. Depende do modo da bondade. Se a pessoa está no modo da bondade, ela tem um ponto muito interessante. Não sei se é profundo demais para explicar aqui, mas vamos lá. Assim, esses são bons. Esses são os melhores, né? Porque Krishna veio ensinar o amor. Então, Krishna mostrou o amor assim, de um amo, o amor de um amigo, o amor de um filho, amor conjugal, aliás, o amor paternal também, né? E, finalmente, o amor conjugal. Tem essa história, Krishna, com as amantes dele, né? Então, o que acontece? O primeiro amor é o amor em relação ao servo. A gente tem pessoas que nos servem. Vai limpar nossa casa, dirige, sei lá, né? Você tem que ter o amor por essas pessoas, mas é um nível de amor bem pequeno, né? Aí tem amigos, aí o amor é maior. Parceria. Aí tem nossos pais que nos protegem. O amor de um pai ou de uma mãe, especialmente da mãe, dizem, mas o pai também, né? É um amor de proteção. E o amor... vamos voltar um pouco. O amor do amigo inclui o amor de um servo. O amigo é um servo também. Pô, vamos lá, eu te faço para você. O amor do pai ou da mãe é de amigo também e de servo. E o amor conjugal, tem os três. Porque ninguém se mantém uma relação conjugal só na coisa romântica. Às vezes, você tem que proteger o cônjuge. Às vezes, você tem que servir. Às vezes, você tem que ser amigo. Quem pula essas etapas, dura pouco tempo. Que é a característica do modo da paixão. A paixão é néctar no começo e veneno depois. A bondade, no começo, você tem que fazer um pouco de sacrifício para ir ajustando, mas depois você chega no néctar permanente. Isso é interessante, né? Perfeito, Mas perfeito. muitas vezes eu sinto que o amor que nós, seres humanos, meros mortais,
Você falou do amor ao servo. É como se fosse um amor egoísta. No sentido de, eu amo o servo porque eu quero que ele seja um bom servo. Eu amo meu amigo Mas pode porque eu não ser. quero que ele seja um bom amigo. Sim, Eu mas amo pode não meu ser. cônjuge porque eu quero que o meu cônjuge me dê coisas de volta. Então é mais ou menos... Até os pais, é como se... Porque ele me protege. Quando é um pai ausente, quando é um pai que tem algumas coisas, as pessoas deixam de amar e odeiam. Então, onde que está a questão? A questão é que a propensão de amar e onde você canaliza o amor, se for algo limitado e tão impuro quanto nós somos, né? Porque a gente está falando do objeto de amor e daquele que ama, o amante, né? Ou seja, se a gente é limitado, tem questões internas e expectativas aí tudo vai ser, né? Por isso que o amor mesmo é transcendental. O verdadeiro amor é transcendental. E a gente não sai desse samsara, que eu falei, esse ciclo, sem desenvolver esse amor. Aqueles que não desenvolvem esse amor, mas eliminam o ego, foi o que eu falei, eles saem desse mundo. Mas porque para você entrar no mundo espiritual, você tem que ter esse amor, porque lá é o mundo do amor. Esse mundo é o mundo da exploração. Exato. O amor é o mundo do amor é o mundo do serviço. Quando você ama, você serve. Sem expectativa de receber algo em troca. Se você... Na medida, a gente pode analisar assim, na medida que o seu amor acompanha o desejo de servir, isso é verdadeiro amor. Isso é verdadeiro amor. E existe, né? Lógico, não é 100%, mas, por exemplo, entre nós, né? Eu sou um swami, ordem renunciada, eu não, né? Mas você pode ser um transcendentalista, e a grande maioria, sim, você casa, e você entende que a sua esposa também é uma alma, você é uma alma, mas você ainda não superou totalmente a questão física. Então você controla isso, você vai lidando com as duas coisas ao mesmo tempo, mas você sabe que a questão sexual, por exemplo, ela aumenta a identificação corpórea e cria uma questão até kármica complexa, né, de trocas, etc. Mas pode haver uma relação no modo da bondade que é muito... que purifica esse egoísmo também. Por exemplo, agora a gente sabe, né? Nós estamos vivendo numa época, mas a gente conhece nossos pais, nossos avós, a coisa piorou, né? Porque eles eram mais amigos entre eles. Não era porque quando a coisa é o prazer, aí é o seguinte, variedade é a mãe do prazer. Então, se eu quero ela porque ela me dá prazer, mas aparecer uma outra que pode me dar mais prazer ainda, eu vou me reprimir por quê? Então, não pode ser só o prazer. Sim, o prazer de uma relação no modo da bondade é outra coisa. Aí a gente não está falando de um prazer carnal. Está falando de um relacionamento de outro nível, né? Que a gente precisa chegar nesse ponto, né? Então, mas é que eu sinto que a vida, muitas vezes, ela é um paradoxo. Por exemplo, quando eu quero algo, por exemplo, eu quero me amar mais. Quanto mais eu quero me amar, parece que mais eu sinto menos esse sentimento dentro de mim. Quanto mais eu quero me sentir autoconfiante, menos autoconfiante eu fico. Qual que é o jogo que está rolando aí? O jogo é que a gente está querendo ser tudo isso pensando que nós somos esse personagem. E esse personagem, amar esse personagem, a coisa foi banalizada hoje em dia. O auto-amor, a autoestima, a autoconfiança, tudo isso apoiado nesse personagem, é como você tentar construir uma casa numa pedra de gelo. Não vai dar certo. Mas se você tenta fazer tudo isso entendendo que você é uma alma, uma parte integrante de Deus, aí você vai ter autoestima, auto-amor e tudo que a gente falou. É diferente. Então, hoje, rolou uma banalização total. Hoje, quando se fala em auto-amor, em autoestima, aquelas frases de efeito, caretas, né? Que, eu boto no espelho que o universo vai me trazer isso e aquilo. O universo não está nem aí pra gente. Se você está agindo com ego falso. Se você cumpre seu dharma, o universo conspira a seu favor. Mas não é só porque você quer as coisas que o universo vai te dar, né? Costumo dizer, primeiro mereça, depois deseje. O problema é desejar sem mérito.
Olha só. Que é isso que o pessoal acha que o caminho está inverso, né? O pessoal acha que através do desejo você vai receber o que você quer. É mérito. As coisas acontecem, fluem, né? O Dharma nos produz mérito. Dharma, quando você é uma pessoa dármica, né? Uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa que segue o caminho da retidão. Eu costumo dar um exemplo que eu acho muito bom. Sabe quando o pássaro atinge a térmica, aquele ar quente? Sim. Ele não precisa nem bater asas. Já viu? Ele fica de boa. Planando. Quando você atinge o Dharma, quando você entra nessa vibe dármica, as coisas acontecem. A vida flui. A vida flui. Tudo acontece. Sua autoestima, seu auto-amor, sua auto não sei o quê. Então a gente não deve buscar esses sentimentos. Sim, você deve buscar da maneira certa. Porque quando a gente fala em buscar, a gente já está falando no modo da paixão. Buscar, sim. Você tem que conquistar, eu diria. Não buscar. Acho que funciona melhor. E você tinha falado, então... Mas não é que a gente tem que não querer isso. Não, queremos ser felizes, queremos tudo isso. Mas temos que entender a forma de obter isso e chegar e não perder aquilo. Não é só uma experiência, né? Tive uma experiência no final de semana, minha autoestima estava lá em cima. Segunda-feira, meu Deus. É aí que caí em entra depressão. a minha grande questão, que quando eu morei um tempo na Tailândia, aí você vê os monges, eles, igual você, raspam o cabelo, muitos abdicam de prazeres totalmente, usam sempre as mesmas roupas, né? Que é aquele uniforme alaranjado. Eu ali. uso, né? Eu acho que não é para tudo. Sim. E eles estão ali totalmente negando várias coisas que a nossa sociedade ocidental prega como a fonte da felicidade. Por que eles fazem esse caminho? Negar é 50% do processo. Nós temos que negar algo em nome de obter outra coisa. Negar por negar, ninguém fica feliz. Só através de um processo reativo. Por exemplo, né, a gente colocou água aqui no copo, né? Uma água até boa aqui, ó. Mamba Water. Mamba Water, isso aí. Uma água diferente, boa mesmo. Mas o que eu queria dizer, o copo não está vazio antes de você colocar a água. O copo tem ar dentro. Mas você não precisa tirar o ar que está dentro do copo para depois jogar água. Você joga água e o ar sai. Então a ideia, existem prazeres, existe uma vida espiritual proativa, agradável, que faz com que você abandone os valores mundanos. Uma substituição de valores. Só abandonar não funciona. Não é o suficiente. Não funciona. A verdade é que não funciona. Pode ser que o monge da Tailândia consiga. Mas para a gente aqui, esquece. Você tem que substituir os valores. A gente quer prazer. O prazer não é uma coisa mundana. Às vezes a gente, com uma visão um pouco cristã, vê necessariamente o prazer como algo pecaminoso. Não. O prazer é inerente à alma. A alma, só que tipo de prazer? O prazer espiritual. Né? Mas o prazer, ele todo mundo que busca uma verdadeira vida espiritual está buscando esse prazer, esse samadhi, esse transe, esse ananda, essa bem-aventurança. Mas daí, no final das contas. você acha que existe vida sem vida espiritual? Porque eu entendo que quem não tá buscando a espiritualidade, quem não está vivendo a sua vida de uma maneira espiritual, ao meu ver, não está vivendo. Não está sobrevivendo, né? É verdade. Então, não Porque existe vida a alma, sem espiritualidade. Porque, olha só, a palavra vida tem a ver com a alma. Né? Por exemplo, esse pedestal é só matéria, ele não tem vida. Essa mesa é só matéria, não tem vida. Tudo que tem vida indica a presença da alma. Então, vida é necessariamente espiritual, porque é a alma que está... Assim chamada vida material é até um termo que não faz muito sentido. Sim. Porque, é como você falou, a alma, uma pessoa que está na vida mundana, hedonista, ela está adormecida. Ela está fornecendo energia para o ego fazer as loucuras dele. A alma precisa despertar e projetar a sua identidade espiritual. Então é o que você falou. Mas
vale também dizer que as experiências materiais que não são interessantes assim por si só, por si mesmas, elas também produzem a longo prazo um descontentamento, um esgotamento, e aí a pessoa começa, pô, não é só isso. É muito comum a pessoa dizer, pô, achava que quando eu ficasse rico, eu ia ser feliz. Pô, não, fiquei rico e não sou feliz. Bom, falta ficar poderoso, né? Vou ter poder agora. Também não deu. Falta ficar famoso. Entende? Então, a pessoa, às vezes, algumas pessoas, têm que passar por isso para despertar. Eu costumo dizer que 2 tipos de pessoas despertam. Aquele que está no fundo do poço e aquele que está no topo também. Aquele que está no topo é o que mais desperta. Por exemplo, George Harrison, numa canção, ele era um devoto de Krishna, né? Ele falou que tudo pode esperar, menos a busca por Deus. Aí ele cita na música, né? Sei lá, mudar de carro e reformar, ele pode citar um monte de coisa. E ele chegou no... Só existem 4 Beatles, né? Uhum. Os 4 que chegaram mais altos são eles, né? Ele tinha tudo. Mas quando você chega lá, e aí não tem mais nada e eu não estou feliz, é pior do que botou lá embaixo. Mas talvez se eu subir... Tem uma esperança. Vai ser, né? Vai ser legal. Então, as pessoas que têm experiências materiais e se frustram com elas e são inteligentes, muitos despertam. O que eu vejo é que essas pessoas que assim aprontaram mais mesmo, fizeram mais loucuras, elas estão mais próximas da espiritualidade do que um religioso bem conservador, Caxias. ele vai ter que experimentar certas coisas, né? Agora, também não é que a gente precisa, se tornar um George Harrison ou ter todo tipo de... Não, a gente pode aprender vendo. Aprender com o George Harrison. Uhum. Aprender com os outros. Nosso guru dizia, tem 3 tipos de inteligência. Primeira, segunda e terceira classe. Primeira classe aprende com os outros, vendo, estudando, meditando, refletindo. Segunda classe não, tem que sofrer para aprender, ok. Terceira classe, nem sofrendo. Sofre, mas não aprende, né? Para ela o problema são sempre os outros. Né? Uhum. Que é isso que a nossa sociedade atual, grande parte, está inserida, né? Que é o modo da paixão, né? O modo da paixão, ele é essa coisa da dualidade, né? Uhum. Você ama, depois você odeia, você está feliz, depois você está triste, você está exaltado, depois você está deprimido. Por que se fala muito de depressão? Porque as pessoas querem ficar exaltadas. Uhum. Por exemplo, olha só, a mente ela é terrível, né? Então ela atribui valores para as coisas. Para um final de semana, a mente, eu quero esse final de semana, aquela pessoa, aquele lugar, aquele clima. De repente ela consegue, ela fica super exaltada. Uhum. Uau! E o que acontece quando acaba essa condição? O pêndulo vai para o outro lado. Não tem jeito. O pêndulo vai para o outro lado. E a mesma intensidade. Mesma intensidade, a pessoa se deprime. Por isso que yoga é equanimidade. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Equanimidade. As coisas estão legais, ok. Eu vou me manter humilde, agradecer, e não vou me exaltar, vou continuar introspectivo. E a coisa não está legal, ok também, eu vou continuar ali firme, né? Boa, Rosa. Essa equanimidade, esse equilíbrio é o grande desafio. Mas isso é uma característica do modo da bondade. O modo da paixão, não. Me exalto, me deprimo. Né? É a gangorra de altos e baixos. Modo da ignorância é só para baixo. Eu tenho que beber, eu tenho que me intoxicar, eu tenho que fugir o tempo todo. É fuga, né? É como, por exemplo, você vai na praia. Tem umas ondas grandes. Tem 3 alternativas. Ficar onde está as ondas, tomando onda, é paixão. Furar a onda, ir lá para tranquilidade, boiando, ali é modo da bondade. Ou então você nem entra na água, você fica na areia com medo, né? Só observando. Que é o modo da ignorância. Entendi, perfeito. E, Swami, a gente recebe aqui muitas pessoas de várias vertentes, né? E
pessoas assim mais voltadas ao cristianismo, eles falam que a gente está vivendo ou próximo do que fala na Bíblia do Apocalipse. A gente também recebe pessoas espíritas que falam que a gente está muito próximo de uma transição planetária, que até acontecer essa transição, nós vamos passar por um período muito difícil e depois as coisas vão melhorar. E a gente, eu e o Ricardo aqui, a gente olha isso e fala, pô, no fim parece que o pessoal está falando o mesmo raciocínio. No hinduísmo e no budismo, tem algo sobre isso ou não? O budismo eu não sei, mas na literatura védica tem. A gente está na Era de Kali. Era de Kali é como você falou, que os cristãos dizem, é o Apocalipse. Estamos nesse momento difícil, né, que tudo é bem desfavorável. A má notícia, eu vou dar uma má notícia, eu vou dar uma boa notícia, eu vou dar uma ótima notícia. Boa. Vou começar pela má. Pela má primeiro. A má notícia é que a gente está na pior era, tá? A Era de Kali, ela é considerada como inverno cósmico. Assim como tem primavera, verão, outono, inverno, tem Satya, Treta, Dwapara e Kali. Então, o inverno cósmico, tá? Essa é a má notícia. E a péssima notícia é que já começou há 5 mil anos e dura 432 mil anos. Nossa! Uma péssima notícia. Qual é a boa notícia? Que nesse inverno vamos ter 10 mil anos de Era Dourada. Dentro do inverno. Que está começando. A previsão é essa. Está começando uma Era Dourada agora. De 10 mil anos, que vai dar para se libertar. Né? Agora, já começou, não começou. É uma intersecção. As duas coisas acontecem simultaneamente. Assim como, por exemplo, eu estava agora em Teresópolis, é bem frio lá, 1000 metros, né? E quando o sol vai nascer, fica mais frio. Tem um fenômeno que o frio sai lá da Terra, não sei. Na hora que o sol vai nascer, fica ainda mais frio. Então, tem um pouco isso também, né? Que a coisa dá uma piorada, mas dá uma melhorada. Então, simultaneamente, está acontecendo esse início da Era Dourada, mas ainda está essa coisa, né? E qual é a excelente notícia? Que a gente pode declarar a Era Dourada dentro da gente, sem esperar a Era Dourada. E aí eu vou falar uma coisa que é meio forte. Vamos lá. Tirem as crianças da sala. Não, porque quatro coisas, elas caracterizam a Era de Kali. A intoxicação, a promiscuidade, o consumo de carne e a jogatina. Isso já estava previsto? Está previsto, há milhares de anos. Isso em outras eras não existia. Jogatina, promiscuidade, consumo de carne, intoxicação. Então, se nós nos livrarmos dessas 4 coisas, nós estamos construindo 4 pilares, que são os pilares da verdadeira espiritualidade. Compaixão, você tem que abandonar o consumo de carne e a matança de animais, isso é uma questão séria. A compaixão. Depois, a pureza, outro pilar, não promiscuidade. Estou resumindo porque já está tarde, né? A intoxicação, ela quebra a austeridade, uma vida ética. Seria questão de vícios, assim. Correta, E aí jogatina quebra... intoxicação quebra a austeridade, jogatina quebra a veracidade. Então, os 4 pilares são veracidade, austeridade, pureza e compaixão. São os 4 pilares da Era Dourada. Nós temos que reconstruí-los. Para isso, a gente tem que abandonar essas 4 coisas que o mundo inteiro faz. Intoxicação, sexo ilícito, consumo de carne e jogos de azar. Por isso que eu falei, tire as crianças da sala. Sim. Por que será que a gente chegou nesse momento de essas 4 coisas negativas que você apontou? Olha, as eras, a influência das eras está relacionado com a constituição do cosmos, influências de planetas que incidem coisas negativas, e aí as pessoas vão tendo certas tendências, né? E tudo é baseado numa identificação corpórea muito acentuada. A identificação com o corpo, ela é um problema. Identificação com o corpo. O corpo é um veículo. Enquanto um veículo, ele é muito especial, sobretudo a forma humana. A gente está numa condição muito afortunada, mas é como o dinheiro. O dinheiro a seu serviço é ótimo, mas se você está no servo do dinheiro, você está frito.
O corpo a serviço da alma é perfeito, mas quando você se torna um servo do seu corpo, já era. Primeiro que ninguém consegue imprimir um significado para a sua vida que filosoficamente seja interessante se ela pensa que ela é o corpo. Porque o corpo vai envelhecer, vai adoecer, vai acabar. Então tem que haver um propósito transcendental. E quando você fala de intoxicação, você está falando sobre o Estou quê? falando sobre drogas lícitas e ilícitas, incluindo a bebida, que é muito forte hoje em dia. Né? Nós abandonamos tudo isso. E uma intoxicação mental das coisas que a gente Orgulho. consome? O orgulho é uma intoxicação muito pesada. A pessoa orgulhosa está bem intoxicada. Na verdade, a luxúria também intoxica, né? Por isso que, se você quer meditar, por exemplo, se eu vou me sentar para meditar e estou com fome, eu não consigo com fome. Mas tem muitos tipos de fome. A luxúria é uma fome. Então, a pessoa luxuriosa não consegue sentar para meditar. Entendi. Tem muitos outros tipos de fomes, né? Não adianta, não é... Meditar não é uma coisa assim que, um evento, eu faço meia hora por dia. Você tem que entrar no estado meditativo, entender que a vida é autorrealização, você não vai perder tempo com nada. É a coisa mais profunda, né? Perfeito. E uma questão que me chama muito a atenção em Estou relação... tentando ser mais rápido. Não, fica à vontade. Eu vi você falando... Não, eu tô pegando as minutagens, assim. Quando você fala uma coisa incrível, eu pergunto para ela, recortes. para eu lembrar Bom, exatamente. você vai recortar, então a gente tá falando aqui, não tem problema não. Fica tranquilo. Que é para fazer os Tá recortes. liberado. Tá, Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas julgam demais os outros. E no Gita, ele fala bastante sobre esse tema do não julgamento. E eu sinto que em períodos da minha vida que eu tô julgando mais os outros é porque eu tô julgando mais a mim mesmo. Eu tô toda hora me julgando, me analisando. Como que eu posso parar de me julgar para parar de julgar os outros? Você tem que ser estrito com você na mesma proporção que você tem que desenvolver tolerância pelos outros. Na mesma proporção. Você tem que ser... O problema é que as pessoas são tolerantes consigo mesmas e estritas com os outros. Nós temos que inverter o processo. Na mesma proporção que eu quero me tornar uma pessoa reta, né? Ética, e eu tenho que desenvolver compaixão pelas outras. Senão a gente começa a cair nessa paixão na paixão de achar que somos superiores e que, né? Assim, é uma coisa muito psicológica, né? Por exemplo, sei lá, um vegano. A pessoa se torna vegano e qual o propósito do veganismo? Teoricamente é você deixar de ser violento. Mas tem veganos que ficam mais violentos do que antes, porque começam a postar aquelas fotos dos animais e odeiam, e ficam... Quer dizer, foi pior, né? A pessoa estava mais tranquila antes de ser vegana. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar porque cuidado. o vegano, direto, ele tá julgando o carnívoro, né? Eu acho que, assim, dá para você ser um vegetariano, um vegano. Eu nem sou vegano, eu sou vegetariano, né? E entender que quem está comendo carne não está executando uma atividade, está faltando compaixão mesmo, mas há pouco tempo atrás eu estava assim também, né? Entendeu? Todos nós, está todo mundo no mesmo barco aqui, está todo mundo tendo os mesmos problemas em níveis diferentes, né? Você vai encontrar pessoas que comem muita carne, mas que são super éticos, são piedosos, são caridosos, são honestos. Você vai encontrar vegano que não vale nada. Vamos combinar. Não é isso que define, né? Não. Mas também não é por isso que eu vou, então eu vou fazer qualquer loucura e vou ser só honesto. Não é só isso também, né? Isso, você falou, tem 3 etapas, né? O primeiro, o autoconhecer, depois o autorrealizar e terceiro, a realização de Deus. O que seria esses 3? Todos os grandes mestres, se você for ver, tradicionais, né? Falam que a meta é essa, né? No final das contas, Jesus falou isso também, em outras palavras, né? Porque nós somos uma parte integrante dele.
A Bhagavad Gita diz isso. Mama evancha jiva loke jiva bhuta sanatana. Esse é um ponto muito interessante, porque tem dois extremos. Uma coisa é você achar que Deus é uma coisa e eu sou completamente outra, e outro extremo é achar que eu sou Deus, que também tem essa filosofia muito forte hoje em dia. Uhum. São dois extremos. Eu não sou Deus, mas eu não sou algo diferente dele, sou parte integrante dele. Por exemplo, a folha é parte integrante de uma árvore. Se você tirar a folha de uma árvore, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar, ela vai morrer. Né? Uhum. Então, se você molha a raiz da árvore, a folha fica feliz, porque é função da raiz distribuir a água para todas as folhas, não só você, né? Todas vão ficar felizes. Mas se você quiser aguar a folha separadamente, não vai dar certo. Então, nós temos que entender que nós somos uma parte. Assim como a mão é parte do corpo. A mão não fica feliz se o corpo não está feliz. Por exemplo, se você corta a mão, não tem sentido. Pelo menos na vida real. No filme Família Addams, tem a mãozinha, né? Mas isso é só uma ficção. Então, a mão, ela depende, ela tem que pegar o alimento e ela não vai comer por ela mesma. Ela tem que lançar o alimento para a boca. A boca também é uma parte integrante do corpo. Tem a função dela de mastigar. Mas depois, de qualquer maneira, o alimento tem que chegar até o estômago. Aí o estômago distribui energia para todas as partes. Então, a ideia é essa. Que o nosso amor tem que chegar até Deus. E depois você distribui ele. Entendi. Então, quando a raiz de uma árvore está pedindo água, não é egoísmo. Porque ela vai distribuir para todos. Então, quando Deus diz que a gente tem que se conectar com Ele, não é porque Ele está precisando da gente, é porque a gente vai estar bem e Ele vai cumprir o propósito dele, né? Então, tem três, também, só para finalizar esse tema, tem três aspectos de Deus. 3 aspectos. Isso é algo Quais bastante seriam? profundo. Em sânscrito é chamado Brahman, Paramatma e Bhagavan. Eu vou explicar. Para explicar melhor, eu vou tentar dar um exemplo. Vamos ver o exemplo do Sol. Tá? Tá. O Sol tem 3 aspectos. O Sol tem o raio solar, tem o globo solar e tem Surya, que é o deus do Sol. Então, se você abre a janela do seu quarto e o Sol entra no seu quarto. Ah, o Sol entrou no meu quarto. Não. Foi o raio do sol. O seu quarto pode ser muito grande, mas o Sol não cabe lá. Então, o que entrou no seu quarto? A energia do Sol. Mas a energia do Sol também é Sol. Faz parte do Sol. O Sol não existe sem ela, né? Uhum. Só que ela apenas é energia, existe a fonte. Então tem o globo solar, que é outro aspecto. Quem conhece só os raios solares não conhece o Sol. Tem o globo solar. E depois tem o terceiro aspecto, tem o deus do Sol, chamado Surya. Inclusive tem seres que vivem no Sol. Imagine. Para nós, os caras estão falando uma loucura, né? Como assim? Porque a gente está pensando em termos terrestres. Certamente, porque na literatura védica é dito que todo planeta é habitado. Todo. A Lua, todo. É habitado? Habitado. Todos. A Luísa disse isso. Assim como na água tem vida, no fogo tem vida, no ar tem vida, na terra tem vida, aqui, né? Por exemplo, em algum planetinha, se alguém disser, tem um planeta que é o nosso, cujos corpos têm 70% de líquido, está brincando, é uma piada. Mas é o nosso caso, né? E deve ter planetas que 90% é água, sei lá, até mais, não sei, né? Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que Deus tem esses 3 aspectos. Deus é energia também, né? Que é o aspecto imanente, nós somos essa energia dele também. Então, nesse sentido, nós somos um aspecto dele, né? Aí, usando o exemplo da trindade cristã, o Filho. O Filho é uma energia, é o Brahman. Aí, qual é o segundo aspecto de Deus? Chama-se Paramatma, que é a alma suprema. Ou seja, você é uma alma, eu sou uma alma. Cada um de nós está dentro de um corpo e somos conscientes do nosso corpo. Mas existe uma segunda alma que está simultaneamente em todos os corpos, em todo átomo.
que é o Espírito Santo, ou que é Paramatma, a alma suprema, que é o yogi que tenta se conectar com essa super-alma. Só que Deus não está só escondido no coração de todo mundo, ele tem sua vida, tem seu mundo. É o Pai, é a pessoa suprema. Então tem esses 3 aspectos. Então a realização de Deus passa por esses 3 aspectos. Voltando àquele exemplo de alguém que transcende o samsara e fica só no brilho, ele só realizou o primeiro aspecto, o Brahman. Energia, tudo é energia. Não, toda energia tem uma fonte. Não existe uma energia que não tenha fonte. Né? E, por exemplo, se a energia do Sol é quente e é iluminada, certamente o Sol é infinitamente quente e iluminado. Então, se essa energia de Deus tem tanta variedade, tanta beleza, então Deus tem tudo isso. Senão não faria sentido. Então, em última análise, existe um mundo espiritual, Deus é uma pessoa transcendental e a meta é você desenvolver sua relação amorosa com Ele, que já existe. Você só perdeu. Você veio para cá e esqueceu. Você vai só retornar, né? E recuperar isso, que já está dentro de você. Mas você disse que todo o planeta é habitado. Eu achei interessante isso. Por que a gente não vê? Ou a gente não tem esse conhecimento ainda? Porque nossos olhos são feitos de alguns elementos. E a gente só consegue enxergar coisas desses elementos. A gente também não consegue enxergar o éter, certas coisas, né? Tem seres etéreos. Aqui no estúdio pode ter algum ser etéreo que você não está vendo. Está curtindo aqui com a gente aqui. Que você não vê, né? O som também não é algo que você vê, né? Porque, como eu disse no início, nossos olhos são ineficientes, né? Nossos ouvidos também são ineficientes. Então, tem formas e formas de... Aqui tem, assim, mesmo próximo à Terra, os espíritas sabem muito bem disso, cheio de seres de todo tipo, né? Mas a visão da literatura védica, dos Vedas, é que todo o planeta, todo, não é até lá um planetinha do nada, só para enfeitar o céu, não. Todos têm um propósito, que era o que você estava falando no início. Todos têm. Por que vai ter um planeta se não existe nada lá? É só para na noite de verão a gente sai na rua e olha e curte. O céu. A gente pensa que tudo é pra gente, né? Isso é egoísmo, né? Uma piada, nós somos bem pequenos, né? Aqui é um planeta intermediário, segundo a visão védica. Existem planetas superiores, materiais ainda, com uma qualidade de vida muito superior, e planetas inferiores, uma qualidade de vida muito inferior. Aqui é o meio termo. Igual primitivo, expiação. Sim. Aqui é paixão. Tem planetas no modo da ignorância e no modo da bondade. Agora, a gente está falando de planetas transcendentais, que é o mundo espiritual. Porque mesmo os planetas celestiais, nesse mundo, superiores, eles vão um belo dia acabar. Os semideuses, que são agentes de Deus que atuam nesse mundo, também não são eternos. Um belo dia, eles também irão... E você acha que esse conhecimento é ocultado pela mídia, pela sociedade, para grandes pessoas? Acho que eles não sabem. Você acha que eles não sabem? Não, porque tentar entender as coisas com as ferramentas limitadas que nós dispomos, não vamos chegar muito longe, não. Não vamos chegar muito, não vai. Mas você acha que nem a NASA não sabe sobre isso? Acho que a NASA já deve ter visto muitos discos voadores e alguns seres por aí, deve ter isso aí, acredito. Mas eles estão perdidos, porque muitos desses seres são intraterrestres. Segundo os Vedas, vieram do centro da Terra. São seres que não são do bem. Nem todos que visitam aqui são do bem. Tem os intraterrestres. Opa, bom ponto, hein? Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisinha. A gente estava falando dos amores, né? O amor do servo, né? Para servir, o amor dos pais, já mais ligado ali à proteção. Tem o amor do cuidado. O cônjuge seria o que tem os três. E o amor dos filhos? Dizem que é o maior amor do mundo. O pai em relação ao filho ou o filho em relação ao pai? O pai em relação ao filho. É o amor. Krishna teve filhos, né? Ele demonstrou esse amor também. É o amor. Não deveria ser o maior amor acima do amor de cônjuge? Não, porque o amor conjugal inclui a proteção, né?
quando você se casar, que eu acho que já está marcado, sei lá, né? Você vai dizer que você promete que vai proteger e vai servir lá, etc, né? A proteção faz parte. Também tem isso. Isso tem, com o passar do tempo, tem mais. Com o passar do tempo, chega numa hora que, meu amigo, é só proteger mesmo, né? Mas aí, voltando lá na história do Gita, quando ele teve que lutar com os parentes dele, ele tinha a grande coisa que gerou toda a confusão mental na mente dele foi o fato do amor que ele sente por essas pessoas. Do apego, né? Como ele superou isso? Sim, porque ele estava a identificação com eu e meu, né? Uhum. Existe o egoísmo centralizado e o egoísmo estendido. Existe o eu e o meu. Meu parente, meu amigo, e o outro que não é meu, né? Isso não é meu. Então, nosso egoísmo também se expande, mas tem limite. Então, ele teve que transcender isso, entender que, de fato, em última análise, todos são nossos irmãos, todos são, espiritualmente falando, nós somos irmãos em Deus, né? E é porque ele entendeu que aquilo era um passatempo, né? Era necessário para que esse conhecimento fosse registrado. Um passatempo... Um teatro, igual. A vida seria um passatempo? Não, aquela momento. batalha de Kurukshetra. Que era uma coisa elucidativa, era uma coisa para ensinar, né? Esqueci o termo técnico, não me veio agora. Mas era para isso, né? Para ensinar. Didático. Não era didático que eu ia falar, não era... Ilustrativo mesmo. Mas Entendi. era para ensinar o mundo, né? Ensinar que o apego também tira a gente do centro, né? E também a Juna quis controlar a situação, né? E também o desejo de controlar é outro grande problema, né? Na verdade, o ego, ele apronta com a gente 3 formas, né? Quais seriam essas formas? Você quer ser o proprietário, controlador e desfrutador. Proprietário. Na verdade, nós queremos ser o desfrutador, mas para isso você tem que controlar e se apossar das coisas, né? E, em última análise, todo o problema do mundo gira em torno disso. As guerras e tudo, né? Então seria o proprietário, o controlador e o desfrutador. Desfrutador. Porque, na verdade, o egoísmo está relacionado a esses 3 itens e o grande problema deste mundo é o egoísmo. Problema econômico, problema político, problema ambiental, problema de relacionamento, todos os problemas se resumem no egoísmo. E não à toa, não é uma coincidência que a palavra egoísmo tem ego no começo? É o egoísmo, né? É o egoísmo, né? É viver em função... É o que eu chamo, uma doença que eu chamo de umbigolatria. É umbigolatria. E a gente vai viver esse egoísmo por todo aquele tempo que você comentou do inverno? Não, mas você pode transcender, né? Mas a sociedade como um todo? Eu acho que, por exemplo, a gente viu isso claramente na pandemia. A impressão que eu tive é que Deus mandou corda para todo mundo. E você podia usar essa corda ou para subir ou para se enforcar. Livre-arbítrio. Muitos subiram e muitos se enforcaram. Nunca foi tão fácil se enforcar como hoje em dia. Está rapidinho. Com o celular na mão, você se enforca rapidinho. O que você quer dizer com se enforcar? E, sei lá, promiscuidade, jogatina. Hoje em dia, antes, né, você tinha que ir lá num lugar para jogar. Hoje uma criança pega isso aqui e sai jogando, né? Assim, até aposta, né? Sim, tá na palma da mão, O né? negócio tá muito fácil hoje em dia. Né? Você fugir do seu equilíbrio, E né? o mundo pensava, né? Que quando tiver facilidade e fazer muito sexo e desfrutar vou ser feliz. E agora está mais fácil do que nunca, as pessoas estão mais piradas do que nunca. Não é por aí. Exato. Vida simples, pensamento elevado. Esse é o slogan.
Pode anotar que essa é boa. Eu Vida tinha anotado simples aqui. e pensamento elevado. Exatamente. A frase aqui do Swami é nada mais sofisticado do que uma vida simples e um pensamento elevado. Você viu isso numa crônica que eu escrevi, né? Não, eu vi no formulário que você mandou. Você mandou dizendo que era a sua frase. Você pergunta uma frase, né? É. É que eu, no meu Instagram, eu faço crônicas, né? Uhum. E eu fiz uma crônica com esse título: Nada mais sofisticado do que vida simples, pensamento elevado. E é verdade. Simplicidade é muito bom, mas com pensamento elevado. É, exatamente. E se você tem muito conhecimento, mas perde a simplicidade, também não resolve. E se a gente for olhar lá no Gita, qual que é a frase que mais te tocou? São tantas, sinceramente. Não dá para escolher uma? Você mesmo falou de uma que eu acho que é bem importante, né? Que é você focar, fazer o seu dever sem querer o fruto. Isso é um ensinamento importante, que é prático, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, tem muitas, né? Mas, por exemplo, Krishna diz: Nahigyanena sadrisham pavitram ihavidyate tatsayam yoga sansida kalena atmanivindati. Nesse mundo não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Ele é o fruto maduro da vida espiritual, e quem alcança pode desfrutar do eu verdadeiro que está dentro de si mesmo. Então, eu na fase que eu estou agora, eu estou assim, valorizando muito o conhecimento. Acho muito importante compreender assim, uma espiritualidade racional. Eu acho isso muito importante, e acho que o mundo está indo nessa direção, sabe? Essa coisa, assim, as pessoas mais inteligentes e antenadas, elas não estão a fim de uma espiritualidade que não seja racional. Né? Uma coisa bem filosófica, mas eu também gosto muito da Gita, porque eu acho que tem esse equilíbrio da devoção e do conhecimento. Sim. Devoção sem conhecimento, a gente já falou sobre isso, cai no sentimentalismo ou fanatismo. E o conhecimento seco, sem essa coisa amorosa, você se torna orgulhoso, também não é legal. Então, esse equilíbrio, porque um pássaro, para voar, precisa de duas asas. Então, é Jnana e Bhakti, que é o conhecimento e a devoção. Sensacional. Tem algum... se você pudesse dizer qual que é o aprendizado central da Gita, existe como... Vários. Bom, tem o começo de tudo, é entender, como eu já falei várias vezes aqui, que nós não somos o corpo. Isso parece que é repetitivo, mas se não entender isso, não entende nada. Não somos o corpo. Nem somos a mente. Nem isso somos são ferramentas, né? E somos, como eu já disse também, uma parte integrante de Deus. Dei o exemplo da folha, da mão, né? E a felicidade depende de você se reconectar, né? Yoga tem a ver com religare. Por exemplo, os religiosos não querem associar religião com yoga. Os yogis não querem associar religião com yoga. Mas, etimologicamente falando, yoga e religare é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu costumo traduzir yoga, ou até religare, como reintegração, porque nós somos partes integrantes. Você tem que se reintegrar. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que aconteceu comigo. Eu estava em Fortaleza, eu via uma pessoa, estava fazendo um mosaico muito bonito, numa parede bem grande, né? E tinha aquele monte de cerâmica cortada, quebrada, que não vale nada aquilo. Mas quando ele pegava uma cerâmica, passava argamassa e colocava a cerâmica no mosaico, a cerâmica ficava em êxtase. Porque ela começava a fazer parte de algo muito maior do que ela. Individualmente falando. Ela se torna grande, porque, entendeu? Então, nosso problema é que enquanto a gente não se integra, nossa vidinha é muito sem graça. Somos vaidosos, somos orgulhosos, entendeu? Não dá. E como que dá esse primeiro passo para quem está assistindo a gente? Eu diria que é conhecimento. Eu diria que é Bhagavad Gita. Porque Krishna veio para isso. Para não despertar, né? Assim, para mim, eu tive uma base cristã, passei pelo estudo de Kardec, budismo, pouco de budismo, yoga,
Mas, sinceramente, né? Bhagavad Gita, se você lê Bhagavad Gita... Um caminho sem volta. Não tem, sabe? Tudo deságua na Bhagavad Gita. Todos os rios deságuam na Gita. A Gita chegou com uma força muito grande nas últimas décadas. E o pessoal está... Bhagavad Gita. Quer ler um livro? Bhagavad Gita. Se todos os livros do mundo tivessem desaparecido, sobrasse só Bhagavad Gita, acho que não teríamos problemas estariam não teríamos tanta perda, não. resolvidos. Porque tem muito conhecimento que é pseudo-conhecimento que só nos distrai. É como, por exemplo, as pessoas dizem que quem canta seus males espanta, né? Uhum. Eu falo que não. Não é tudo que você canta que seus males espanta. Tem coisa que você canta que você atrai os problemas, né? Tudo bem você cantar os mantras, o nome de Deus, aí sim. Então, não é que conhecimento tem conhecimento inútil, que pior, inclusive tem um verso das Upanishads que diz que pior que a ignorância é o pseudo-conhecimento. A pessoa acha que sabe. Mas você pergunta quem é você, ela não sabe. Quem é Deus, ela não sabe. Qual o propósito da vida? Hoje em dia, os filósofos, os pensadores dizem que você pode criar seu propósito. Não existe propósito intrínseco na vida humana. Está todo mundo perdido. Então, temos que buscar um conhecimento. Porque quando eu disse que nós temos 4 defeitos, que é sentidos imperfeitos, ilusão, a tendência a cometer erros e enganar os outros, faltou dizer que o Avatara, quando ele desce, ele não tem isso. Então, ele traz um tipo de conhecimento que você nunca pode acessar por conta própria. É descendente o processo, não é ascendente. O processo empírico é limitado. Hoje eu descubro uma coisa e ganho o prêmio Nobel. A próxima geração vai mostrar que a minha teoria tinha um detalhe errado e assim nunca acaba. O mundo, quantos pensadores e cientistas e filósofos passaram pelo mundo? E cadê o resultado? Não teve nenhum conhecimento definitivo. E eu digo, Bhagavad Gita é esse conhecimento. Sensacional. E você falou, né, que não somos o corpo e nem a mente. Se você tem esse conhecimento dentro de você, como você encara a morte? A morte é a grande mentira. É uma troca de roupa, né? Você, assim como sua roupa está velha, está suja, está inútil, você outra roupa, né? Ou seja, nós não devemos temer a morte. Sim, eu acho que um materialista teme, né? Porque ele não entende isso. A morte, ela é como a boca da gata. A boca da gata para o ratinho é o pavor. Mas para o gatinho é carinho, a mãe vem, leva para passear, alimenta. Então a morte, para o espiritualista que cumpriu com o seu dever, chegou o meu momento de voltar ao lar, tudo certo. Ele sabe que dedicou sua vida. Não é uma questão por orgulho. Ele sabe, né? Inclusive, orgulho é outra coisa que também é importante. A gente falou sobre auto-amor e etc. Me lembro que meu mestre espiritual, Prabhupada, ele andava de cabeça erguida. E uma vez uma pessoa perguntou, por que você anda com a cabeça erguida, né? Acho que querendo dizer que ele era orgulhoso, né? Ele não era, para nada. Ele falou, porque eu tenho muito orgulho de ter um guru fidedigno. Então, você tem que ter algum orgulho, não relacionado ao seu mérito, mas por ter orgulho que eu tenho esse livro, que eu estou estudando, que eu estou praticando. Você tem que, sabe, você não pode também ser um zero, né? Mas não é um orgulho que aumenta o seu eu, né? Eu. Porque o problema no final é o eu, né? O eu é o problema, né? Falso eu, né? Tem uma historinha de um lago que tinha muitos animais que viviam lá no lago, dependiam da água, né? Mas o lago foi secando. Eles migraram para outra região. Até que uma tartaruga, coitadinha, né? Que mal anda, ela não ia se salvar. E quando os últimos pássaros estavam indo embora, ela pediu para me ajuda aí, me leva, né? A gente vai te levar. Vamos bolar um plano. Aí pegaram um galho, alguns pássaros ficaram de lado, outros de outro. Falaram, a gente vai bater asas, você segura e vamos ver se dá certo, né? Ela, vamos lá. Aí na hora H ela não conseguia segurar porque ele não tem dedo, né? A mãozinha dela, né? Aí ela teve que morder. Aí deu certo. Quando estávamos chegando lá na região onde estavam os outros animais, né?
Os animais começaram a ver aquilo e... que é, né? O pássaro, o avião, é o super-homem, o que é aquilo lá, né? E aí juntou aquela galera toda e a tartaruga viu que ela estava causando, né? Aí ela não resistiu. Ela abriu a boca e disse, sou eu. Abriu a boca, soltou, né? Então, qualquer processo que você não está servindo a Deus, o ego vai junto. Vai para conta do ego. Discípulos e adoração, tudo vai para conta do ego. Mas se você entende que eu sou um servo, dos 1000 vezes servos de Deus, você está protegido. Muito bom. Mas aí eu queria entrar na questão do livre-arbítrio, porque essa questão é bem divergente. Tem pessoas que acham que nós realmente temos livre-arbítrio e outras que acham que nós definitivamente ele não existe. O que no Vedanta fala sobre isso? Eu acho as duas coisas. Eu acho que nós temos livre-arbítrio, somos indivíduos, temos escolhas, mas cada um de nós tem um limite de livre-arbítrio baseado no mau uso do livre-arbítrio que nós já fizemos, né? Então, se você vai tendo escolhas e você vai ficando preso às suas escolhas e porque essa confusão existe, porque às vezes a pessoa confunde livre-arbítrio com controle. Você não tem controle. Mas você pode escolher coisas. Por exemplo, você se joga do 10º andar de um prédio. Livre-arbítrio. Aí você está caindo no 5º andar, você muda de ideia. Não dá, né? Você vai ter que se borrachar. Agora, mesmo quando você está caindo e entendeu, você pode estar cantando o nome de Deus. Você tem esse livre-arbítrio. Ou então pode estar cantando qualquer besteira. Depende. Você ainda vai ter algum livre-arbítrio, mas você vai cair. Então, o seu livre-arbítrio está limitado. Por exemplo, eu pego um avião e eu vou para Rio de Janeiro. Aí, no meio do voo, eu falo, quer saber? Não quero mais para o Rio, eu quero ir para João Pessoa. Você tem que chegar no Rio primeiro. Para depois comprar uma outra passagem, se você tiver dinheiro, se tiver voo, se tiver vaga. Então, nosso livre-arbítrio está condicionado, mas ele sempre existe. Em outras palavras, por mais difícil que a nossa vida esteja, por mais mau karma que alguém esteja enfrentando, ele ainda tem a possibilidade de fazer o movimento certo, a buscar uma solução e buscar associação com as pessoas certas e se livrar do karma. Porque tem um verso muito bonito no capítulo 4 que Krishna fala que assim como a lenha, assim como o fogo converte a lenha em cinzas, o conhecimento transcendental reduz as cinzas do nosso karma. Só por entender, você já se purifica. Porque o karma é o último subterfúgio. Porque se você não aprende de nenhum jeito, eu vou te dar um karma. Mas quando você entendeu e não vai mais fazer certas coisas, não precisa passar por certas coisas. O karma é para nos limitar. Se você tem livre-arbítrio, você tem liberdade, você está mal usando sua liberdade e aprontando todas, então, Deus fala, eu vou dar um problema de saúde, um problema econômico, sei lá, um problema para ele não mal usar, não prejudicar os outros, né? Assim como o pai, ele está dando uma mesada para o filho, mas o filho começou a usar droga e está usando o dinheiro para comprar droga, ele, acabou, né? Então, temos livre-arbítrio. Que bom, hein, Rosa? Graças a Deus, né? Boa notícia. Sim, muito bom, hein? Excelente. Sensacional. Quer dizer para o pessoal como que eles conseguem acessar os seus outros livros? Para vocês, esses 4 livros é presente, né? Em vez de trazer um, eu trouxe logo 4. Opa! Legal. Sim. Então, vou dar a minha editora Lapidar. Editoralapidar.com, não é isso, Danananda? Lapidareditora.com.br. Tá aqui na descrição do vídeo aqui para todo mundo que quiser conhecer. Né? Também tem o Vedanta Sem Firula, né? Eu faço lives de segunda a sexta, 7h30. Era 7, eu puxei para 7h30, talvez eu volte para 7. Mas eu estou há 2 semanas sem fazer. Eu era muito fixo, mas eu fiquei gripado. E viajando muito. Mesmo aqui, eu acho que eu estou forçando um pouquinho. Imagina. Falando, né?
muito, que ainda não estou recuperado. Então eu parei de fazer, porque bem ou mal eu tenho alguns compromissos que eu não pude parar, né? Uhum. Por exemplo, a gente começa amanhã um retiro de 1 semana. Cara, Nossa. Vou dar aula direto, né? Mas vamos lá. É bem legal esse canal do YouTube, Vedanta Sem Firula, e tem quase 900 lives de 40 minutos. Caramba, filosofia muito mesmo. Então, conhecimento, tem né? muita coisa lá, tá? E uma coisa muito legal que eu aconselho para vocês dois, que eu estou dando livro, já vi que vocês querem ler a Bhagavad Gita, tem um podcast que é chamado Bhagavad Gita Como Ela É. Pô, que legal. Passo por todos os 700 versos, numa linguagem bem legal, e são uns 300 áudios, só áudio, né, de 15 minutos. Isso é no Que Spotify. a pessoa pode tomar café e ter essa disciplina. Tomar café ouvindo Bhagavad Gita, porque é bom. Que Se bacana. for andar no parque, fazer um exercício também, correr, né? caminhar, muito legal. Uhum. Bhagavad Gita Como Ela É, tá? E tem o Instagram, né? Chandramukha Swami, que também as lives, muitas vezes eu coloco lá, e eu estou colocando crônicas bem interessantes. O pessoal pode ir lá, que é bem legal. Fechado. Gostou de estar aqui bem com a legal. gente? Prazerzão. Pô, É, foi um o papo papo- bem gostoso, né? Fluiu, né? Nossa, Exatamente. Flow, né? flow, é. Life is now. Exato. Qual que é a palavra-chave? Quer perguntar para ele? Palavra-chave da... A gente sempre tem uma palavra-chave do episódio, que a gente tenta resumir todo o conhecimento em uma palavra ou duas. Não é Bhagavad Gita, não? Pode ser, mas o pessoal acho que não vai saber escrever, né? É para o pessoal escrever nos comentários. Tipo um hashtag? Isso. Tipo hashtag. Uma coisa... E sabe Tá que não é no... à toa que eu escolhi o nome lapidar, né? Aham. Porque eu acho que lapidar é o significado da vida humana, né? E é um nome em português que todo mundo sabe escrever. Lapidar. Lapidar. Lapide sua vida, então. Boa, isso aí, galera. Para você que chegou até agora, coloque nos comentários aí, lapide sua vida. Isso mesmo, para vocês chegarem e terem essa mensagem final aqui desse nosso episódio. A gente sempre fala, se esse conteúdo aí alcançou, impactou você de uma maneira positiva, imagina que legal impactar alguém que você ama, que você está aí protegendo ou servindo, certo? Como a gente Exato. aprendeu hoje com Isso é amor. Swami. Isso é amor, exatamente. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho, né? Exato. É verdade isso. Como já diz a música, né? Jobim. Exatamente. Então, conheçam aí todos os conhecimentos do Swami. Tem vários outros livros, né? Exatamente. Como esse aqui, Yoga como Estilo de Vida. Eu trouxe Trazendo o Sagrado para o Cotidiano. E esse aqui é muito legal, viu? Diálogos sobre Dharma. Pô, Boa. Isso é bem louco. bom. Filosofia pura. Puta, que legal, hein? Bom, você vai ler esse, eu vou ler o Gita, cara. Depois a gente troca. Fechado. E daí depois a gente chama o Swami novamente aqui para bater mais um papo com a gente. A gente pode falar de meditação, que a gente não falou, Sim. e de mantras. Nossa. Boa. E minha garganta tem que estar um pouquinho melhor. E aí eu posso cantar um pouquinho. Pô, com certeza. Boa. Vamos lá. fazer A gente isso faz um sim. mantra, né? A gente mantra. Quem mantra, seus males espanta. Exatamente. Fechado. É isso aí, galera. Valeu pela presença. Conheçam aí. Se inscrevam no link, né? E dê um like. E é isso aí. Deixa o like, tá? Dá um tchauzinho aqui, Swami, para sua tela aqui, por favor. Foi um prazer, tá? Aguardo vocês aí nas lives. Se inscrevam no meu canal. Quero ter 1 milhão de amigos. Boa. Muito bom. Valeu, galera. Até o próximo episódio.